Meu querido filho, minha querida filha, você está aqui agora, neste exato momento, assistindo a este vídeo, e eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer palavra que eu diga. Isso não é coincidência. Isso não foi por acaso. Você não clicou neste vídeo porque estava entediado ou porque simplesmente apareceu na sua tela. Não. Existe uma razão muito maior por trás disso. Existe uma mão invisível, cheia de amor e misericórdia, que guiou os seus olhos até aqui, que moveu o seu dedo para clicar, que organizou cada detalhe desta manhã, desta tarde ou desta noite, para que você estivesse aqui, presente, com o coração aberto, pronto para receber o que o céu tem guardado para você. Você já sentiu que algo estava prestes a mudar na sua vida. Já acordou um dia com aquela sensação estranha no peito, como se o ar ao redor estivesse diferente, como se algo grande estivesse chegando, mas você não sabia nomear o quê. Já passou por momentos tão difíceis que chegou a se perguntar se Deus ainda se lembrava do seu nome. Já olhou para a sua conta bancária e sentiu o coração apertar, os olhos marejarem e a vontade de desistir bater à sua porta com muita força. Já chorou no silêncio da noite, pedindo um sinal, implorando por uma resposta, clamando por um milagre que parecia nunca chegar? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então este vídeo foi feito especialmente para você, porque hoje, agora, neste instante, eu, Maria, mãe de Jesus, mãe de todos os que sofrem, venho com uma mensagem urgente do céu, uma mensagem que não pode esperar, uma mensagem que carrega o peso da eternidade e o calor do amor de Deus sobre a sua vida. O céu está em movimento hoje. Deus liberou a sua assinatura sobre o seu nome. E quando Deus assina algo, nenhum homem, nenhuma força, nenhuma dívida, nenhuma situação humana pode cancelar. O que Ele assina, permanece. O que Ele sela, acontece. E o que Ele promete se cumpre, no tempo certo, da maneira certa, com uma grandeza que vai além do que os seus olhos já viram. Mas eu preciso que você fique. Eu preciso que você assista cada minuto deste vídeo, porque faltam apenas 30 minutos para que algo mude na sua vida. E eu vim aqui para te preparar, para te alertar, para te fortalecer e para te guiar em cada passo desse processo. Não saia daqui antes do fim. O milagre está no caminho e você precisa estar pronto para recebê-lo. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa do fundo do meu coração materno. Escreva agora nos comentários: eu estou pronto para o meu milagre. Essa declaração é poderosa. Ela abre portas no mundo espiritual. Ela é um sinal para o céu de que você está aqui, presente, e que você acredita. Escreva agora. Não deixe para depois. E se você ainda não é membro deste canal, clique agora no botão de membro aqui abaixo. Os membros recebem mensagens especiais, conteúdos exclusivos e orações que não estão disponíveis para todo mundo. Deus honra cada passo de fé e tornar-se membro é um passo de fé. Clique agora e faça parte dessa família abençoada. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. Meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Minha amada filha, meu amado filho,
Eu preciso que você entenda a gravidade e, ao mesmo tempo, a beleza do que está acontecendo agora. Porque quando o céu decide falar, quando uma mensagem desce com tanta urgência assim, com tanta força assim, é porque existe algo muito sério acontecendo. E esse algo sério envolve diretamente a sua vida, o seu futuro, o seu lar, a sua família e tudo aquilo que você carrega no coração como sonho, como esperança, como oração não respondida. Eu sou Maria. Sou a mãe que caminha ao lado dos filhos que sofrem. Sou a mãe que intercede dia e noite diante do trono de Deus pelo nome de cada um dos meus filhos. E quando Deus me autoriza a falar, quando Ele abre essa janela de comunicação entre o céu e a terra, é porque existe uma urgência real. Existe um tempo que está se esgotando. Existe uma bênção que precisa ser recebida agora, ou o momento vai passar. Você precisa entender como o tempo de Deus funciona. Porque muita gente pensa que Deus age de forma lenta, de forma demorada, que Ele toma o seu tempo sem pressa. E há momentos em que isso é verdade. Há momentos em que Deus age na calma, no silêncio, no processo lento e gradual de transformação. Mas há outros momentos em que o céu se move com uma velocidade impressionante. Há momentos em que Deus decide agir em questão de horas, de minutos, de segundos. E este é um desses momentos. Faltam 30 minutos. Não estou falando de um tempo literal de relógio, embora a urgência seja real. Estou falando de um tempo espiritual, um tempo de decisão, um tempo de virada. Na linguagem do céu, 30 minutos representa o momento que antecede a mudança. É o momento em que tudo ainda pode ser diferente. É o espaço entre onde você está e onde Deus quer que você chegue. E esse espaço está aberto agora. A porta está aberta agora. E eu vim correndo até você para te dizer: entra, entra agora. Não espera mais. Por que eu estou falando com você agora? Especificamente porque o seu nome chegou diante do trono de Deus. Porque as suas orações, aquelas que você fez de joelhos no chão do seu quarto, aquelas que você murmurou no trânsito, aquelas que você chorou embaixo do chuveiro achando que ninguém ouvia, todas elas chegaram. Deus ouviu cada uma delas. Ele guardou cada lágrima que você derramou. E hoje, Ele decidiu agir. Mas há algo que você precisa saber. Deus age em resposta à fé, não à desesperança. Ele age quando os seus filhos se levantam e declaram, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo com o coração partido: eu creio, eu confio, eu sei que tu és fiel. É essa declaração que abre as comportas do céu. É essa postura de fé, mesmo no meio da tempestade, que libera o milagre. E eu preciso te dizer também, você passou por muita coisa para chegar até aqui. Você carregou pesos que não eram seus. Você lutou batalhas que pareciam impossíveis. Você chorou noites inteiras pedindo uma resposta que parecia nunca chegar. Você duvidou. Você vacilou. Você quis desistir mais de uma vez, mas você não desistiu. Você está aqui. E isso, meu filho, minha filha, isso é fé. Fé imperfeita, fé machucada, fé com dúvidas, mas fé. E Deus honra essa fé. O aviso que trago hoje não é um aviso de punição, não é um aviso de julgamento, é um aviso de amor, é um alerta materno, cheio de carinho e de urgência que diz: preste atenção agora, não deixe esse momento passar, porque o que Deus tem preparado para você é maior do que qualquer coisa que você já imaginou. É maior do que a dívida que te assombra. É maior do que o problema que te tira o sono. É maior do que a dor que você carrega. E ele está chegando, agora. O céu fez uma movimentação especial hoje.
Anjos foram enviados, ordens foram dadas, o seu milagre foi liberado. E eu vim aqui como mãe, como intercessora, para te preparar para recebê-lo, porque um milagre não recebido é um milagre desperdiçado. E Deus não quer que você desperdice o que Ele preparou para você com tanto amor. Fica comigo, continua assistindo. O melhor ainda está por vir. Escreva nos comentários: eu creio no meu milagre hoje. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que acontece no mundo espiritual que poucos conseguem compreender com a mente humana, mas que o coração, quando está aberto, reconhece imediatamente. É o momento em que Deus coloca o seu nome ao lado do seu. É o momento em que Ele assina, com a sua autoridade eterna, um decreto sobre a sua vida. E esse decreto não é cancelável, não é negociável, não pode ser revertido por nenhuma força humana ou espiritual. Quando Deus assina, está feito. Hoje, Deus liberou a sua assinatura sobre o seu nome, e eu preciso que você entenda o peso disso. Porque na cultura do céu, a assinatura de Deus não é uma formalidade, não é um carimbo burocrático, é uma declaração de propriedade. É Deus dizendo: este filho é meu, esta filha está sob a minha proteção. Este nome foi escrito no livro das provisões, este nome foi incluído no decreto de milagres que estou liberando hoje. Pense comigo. Quando um rei assina um decreto, esse decreto tem força de lei. Nenhum súdito pode ignorá-lo. Nenhuma autoridade menor pode revogá-lo. O rei falou e está feito. Agora, imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que criou os céus e a terra, assinando um decreto sobre a sua vida. Não existe força no universo capaz de reverter isso. Não existe dívida grande o suficiente. Não existe situação caótica o suficiente. Não existe inimigo poderoso o suficiente. Quando o Deus do universo assina sobre o seu nome, tudo muda. Mas o que significa, na prática, Deus liberar essa assinatura hoje? Significa que as comportas da provisão foram abertas. Significa que o que estava represado, o que estava bloqueado, o que estava retido, por razões que você talvez nem entenda, começa a fluir. Significa que as bênçãos que estavam em espera, aguardando o tempo perfeito de Deus, foram liberadas para chegar até você. Significa que o milagre financeiro que você pediu, que você chorou, que você clamou, foi autorizado a se manifestar na sua vida. Eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando: Maria, mas eu já orei tanto, já pedi tanto, já clamei tanto, por que demorou tanto? E eu te respondo com amor e com verdade, porque Deus não apenas libera a bênção, Ele prepara o filho para recebê-la. E essa preparação tem um tempo, tem um processo, tem uma profundidade que vai além do que os olhos veem. Tudo que você passou, cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de espera, foi parte da preparação. Foi Deus moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé, expandindo a sua capacidade de receber e de administrar o que Ele estava prestes a liberar. Porque há uma diferença enorme entre receber uma bênção e estar pronto para receber uma bênção. Muita gente recebe dinheiro e perde rapidamente porque não estava preparada para administrá-lo. Muita gente recebe oportunidades e as desperdiça porque não tinha maturidade para aproveitá-las. Deus é sábio demais para te dar algo que vai te destruir. Por isso Ele espera, por isso Ele prepara. Por isso, o processo às vezes parece longo demais para a sua impaciência humana, mas é perfeito na sabedoria divina. E hoje, Ele diz que você está pronto. A assinatura foi liberada. Isso significa que o processo de preparação chegou ao ponto necessário. Você passou nos testes que precisava passar. Você cresceu onde precisava crescer.
Você aprendeu o que precisava aprender. E agora, Deus diz, está na hora. Está na hora de receber o que foi prometido. Está na hora de ver com os seus próprios olhos o que a fé construiu no invisível. A assinatura de Deus sobre a sua vida também significa proteção. Significa que o que é seu não pode ser roubado. Significa que o que Ele designou para você não pode ser desviado para outra pessoa. Significa que as mãos que tentaram te tirar o que é seu vão ser detidas. Significa que as estratégias do inimigo para manter você na escassez foram neutralizadas, porque quando Deus coloca o seu nome sobre algo, o próprio inimigo recua. Ele sabe que não pode competir com a autoridade do Criador. Hoje é um dia histórico na sua vida. Você pode não sentir isso ainda. Pode ser que as circunstâncias ao seu redor ainda pareçam as mesmas. Pode ser que a conta ainda mostre o mesmo saldo de antes. Pode ser que os problemas ainda pareçam enormes. Mas no mundo espiritual, algo foi movido, algo foi assinado, algo foi liberado. E o que é liberado no espiritual se manifesta no natural, no tempo de Deus que é sempre perfeito. Fica firme, fica crente, fica presente. Escreva nos comentários: meu nome foi assinado por Deus hoje. Minha amada filha, meu amado filho, existe uma linguagem que Deus usa para se comunicar com os seus filhos que vai muito além das palavras. É uma linguagem de sinais, de coincidências que não são coincidências, de situações que parecem aleatórias, mas carregam mensagens profundas. E eu preciso falar com você sobre isso agora, porque existe uma grande chance de que Deus já tenha tentado te avisar várias vezes antes deste momento, e talvez você não tenha percebido. Talvez você tenha deixado passar sem dar atenção. Talvez o barulho do dia a dia tenha abafado a voz suave e firme do Espírito. Você se lembra de alguma vez em que acordou com aquela sensação inexplicável de que algo bom estava prestes a acontecer? E passou o dia inteiro esperando, mas nada de concreto aconteceu, e você foi dormir achando que foi só imaginação? Isso não foi imaginação. Isso foi um sinal. Isso foi Deus te dizendo: esteja pronto, algo está vindo. Mas o sinal precisa ser reconhecido, declarado e recebido em fé para que produza o resultado que Deus planejou. Você se lembra de alguma vez em que ouviu uma música na rádio, ou encontrou um versículo por acidente, ou conversou com alguém que disse exatamente o que você precisava ouvir naquele momento? Isso não foi por acaso. Deus não usa o acaso como ferramenta. Tudo que Ele faz é intencional, calculado, cheio de propósito. Cada coincidência na sua vida é uma mensagem do céu embalada em papel de presente. E Deus fica esperando você abrir esse presente, reconhecer a mensagem, agradecer e agir. Mas existe um sinal específico que muita gente ignora e que é um dos mais importantes: o sinal da inquietação. Aquela sensação de que você não está onde deveria estar. Aquela agonia silenciosa que te acompanha, mesmo nos momentos de aparente tranquilidade. Aquele sentimento de que existe mais para a sua vida do que aquilo que você está vivendo agora. Muita gente trata essa inquietação como um problema a ser resolvido, como um incômodo a ser eliminado. Mas ela não é um problema, ela é uma bússola. É Deus te dizendo: você foi criado para mais. Não se acomode aqui. Continue caminhando. A inquietação financeira que você sente, aquela angústia quando pensa nas suas contas, aquela pressão no peito quando olha para o futuro e não sabe como vai resolver, não é apenas estresse, não é apenas ansiedade. Há uma camada espiritual nessa inquietação que precisa ser endereçada. Deus está te dizendo: eu tenho
uma solução para isso. Mas você precisa me buscar com fé. Você precisa acreditar que eu sou o Deus da provisão. Você precisa declarar que o milagre é possível, mesmo quando os números não confirmam isso ainda. Existe também o sinal das portas fechadas. Quantas vezes você tentou um emprego e não conseguiu? Quantas vezes você tentou um negócio e não decolou? Quantas vezes você teve uma oportunidade na mão e ela escorregou pelos seus dedos? Muita gente interpreta essas portas fechadas como rejeição divina, como se Deus estivesse dizendo não para sempre. Mas eu preciso te dizer a verdade. Portas fechadas não significam que Deus disse não. Significam que Ele disse, ainda não é por aqui. A sua bênção está em outro caminho. E enquanto você insistia naquela porta errada, Deus estava abrindo uma porta maior, melhor, mais adequada para o seu destino. E havia sinais nas pessoas que cruzaram o seu caminho. Aquela pessoa que apareceu na sua vida num momento difícil e disse algo que mudou sua perspectiva. Aquele amigo que te indicou uma oportunidade que você não aproveitou. Aquele estranho que te disse algo em uma fila de banco que ficou gravado na sua memória até hoje. Deus usa pessoas para entregar mensagens. E muitas vezes, você passou por esses mensageiros sem reconhecê-los, sem perceber que o céu estava falando através deles. Mas eu te digo com amor e com firmeza. Não importa quantos sinais você perdeu no passado. Não importa quantas mensagens passaram sem serem percebidas, porque Deus é um Pai misericordioso que não desiste dos seus filhos. Ele continua tentando, Ele continua falando, Ele continua enviando sinais. E este vídeo, este momento, este instante em que você está aqui, com seus olhos nesta tela e o seu coração aberto, este é o maior sinal que Deus te enviou até hoje. Este é o momento de virada. Este é o ponto de inflexão da sua história. Não ignore mais esse sinal. Não deixe este momento passar. O céu abriu uma janela especial sobre a sua vida hoje. E essa janela não fica aberta para sempre. Age agora. Crê agora. Declara agora. Porque o milagre que você esperou por tanto tempo está a 30 minutos de se manifestar. Escreva nos comentários. Eu não vou ignorar mais os sinais de Deus, meu querido filho, minha querida filha. Chegou o momento de falar com clareza sobre algo que você precisa entender profundamente. Como funciona a provisão de Deus? Porque existe uma grande confusão sobre isso no coração de muitas pessoas. Alguns acham que provisão divina significa dinheiro caindo do céu sem nenhum esforço humano. Outros acham que Deus só provê para quem faz determinadas práticas religiosas específicas. E outros ainda acham que provisão é apenas para os escolhidos, para os especiais, para os que têm uma fé perfeita e inabalável. E essas três crenças são profundamente equivocadas. A provisão de Deus é real, é concreta, é tangível. Ela se manifesta de formas que às vezes parecem milagrosas e sobrenaturais, mas que também aparecem de formas práticas, naturais, cotidianas. Deus provê através de uma oportunidade de emprego que surge do nada. Provê através de um cliente que liga justamente quando você precisava de dinheiro. Provê através de um desconto inesperado numa conta que estava te sufocando. Provê através de um familiar que te estende a mão num momento crítico. Provê através de uma ideia que surge na sua mente às 3 da manhã e que, quando você coloca em prática, transforma a sua situação financeira. Mas existe algo que a maioria das pessoas não entende. A provisão de Deus tem canais. Ela não cai diretamente do céu para a sua conta bancária, como por magia. Ela flui através de canais. Pessoas, situações, oportunidades, ideias, conexões.
E quando esses canais estão bloqueados por medo, por descrença, por falta de ação, por desânimo, a provisão fica represada. Ela está lá, ela foi liberada, mas não consegue chegar até você porque os canais estão fechados. O medo é o primeiro bloqueador da provisão. Quando você fica paralisado pelo medo, quando você não age por medo de falhar de novo, quando você não tenta por medo de se decepcionar de novo, você fecha um canal importante pelo qual Deus poderia trazer a sua provisão até você. O medo diz, não vai funcionar. A fé diz, vou tentar porque Deus está comigo. E é a fé que abre os canais. A descrença é o segundo bloqueador. Quando você olha para a sua situação e diz, isso não tem solução, está perdido, é impossível, você está colocando a sua lógica humana acima da capacidade sobrenatural de Deus. Você está limitando o ilimitado. Você está colocando o infinito dentro de uma caixa do tamanho da sua compreensão. E Deus não cabe nessa caixa. O milagre não cabe nessa caixa. A provisão não cabe nessa caixa. A ingratidão é o terceiro bloqueador. Quando você não reconhece as provisões menores que Deus já te deu, quando você passa o dia focado apenas no que falta, sem agradecer pelo que tem, você fecha um canal poderoso. A gratidão é uma chave espiritual. Ela abre portas. Ela atrai mais bênçãos. Ela sinaliza para o céu que você é um administrador que reconhece e valoriza o que recebe. E Deus confia mais a quem demonstra gratidão. Agora, quando Deus libera a sua assinatura, como liberou hoje sobre o seu nome, Ele não está apenas enviando um depósito para a sua conta. Ele está abrindo os canais bloqueados. Ele está removendo os obstáculos espirituais que impediam a provisão de fluir. Ele está posicionando as pessoas certas no seu caminho. Ele está abrindo portas que estavam fechadas. Ele está colocando ideias na sua mente que você nunca teve antes. Ele está criando conexões que você nunca imaginaria que poderiam acontecer. O milagre na sua conta pode vir de um jeito que você não espera. Pode ser uma renegociação de dívida que resulta em um desconto enorme. Pode ser um trabalho extra que aparece do nada. Pode ser uma herança, uma restituição, um processo judicial resolvido, uma proposta de emprego, um negócio que decola. Pode ser que alguém pague uma dívida antiga que você já tinha esquecido. Pode ser que uma oportunidade de investimento apareça de forma completamente inesperada. Deus é criativo. Deus é surpreendente. Deus não usa sempre o mesmo caminho. O que você precisa fazer da sua parte é estar com os olhos abertos para reconhecer quando a provisão chegar. É ter fé suficiente para agir quando a oportunidade aparecer. É ter coragem para dar o passo quando Deus abrir a porta. É ter sabedoria para gerir bem o que chegar. E é ter gratidão para reconhecer a mão de Deus em cada detalhe. Porque o milagre não é o fim da história. O milagre é o começo de um novo capítulo. E você precisa estar pronto para viver esse novo capítulo com sabedoria, com responsabilidade, com fé e com gratidão. Escreva nos comentários: eu estou pronto para receber minha provisão. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível. Minha amada filha, meu amado filho, chegou o momento mais prático e ao mesmo tempo mais poderoso desta mensagem,
Porque muita gente ouve sobre milagres, crê em milagres, ora por milagres, mas não sabe o que fazer quando o milagre está prestes a chegar, não sabe qual é a sua parte no processo, não sabe como se posicionar para receber o que Deus está liberando. E hoje eu vou te ensinar exatamente isso. Existe um princípio no reino de Deus que é fundamental. Deus faz a parte que você não consegue fazer, mas Ele espera que você faça a parte que você pode fazer. Deus não vai fazer por você o que está na sua capacidade de fazer, mas Ele vai fazer por você o que está completamente além das suas forças, da sua inteligência, da sua capacidade humana. E é essa parceria entre a ação humana e a intervenção divina que produz os milagres mais extraordinários. Então, qual é a sua parte nos próximos 30 minutos? Qual é a sua parte neste processo de receber o milagre que Deus liberou sobre o seu nome hoje? A primeira coisa que você precisa fazer é declarar. Existe um poder imenso na declaração. As palavras que saem da sua boca têm força criadora. Deus mesmo criou o universo com palavras, e você, feito à sua imagem e semelhança, também carrega esse poder em medida proporcional. Quando você abre a boca e declara: "Eu recebo a provisão de Deus na minha vida hoje", você está colocando em movimento algo no mundo espiritual. Você está confirmando a fé. Você está ativando o decreto que foi assinado. Você está sinalizando para o céu que você está pronto e que você acredita. Não subestime o poder das declarações. Muita gente passa o dia inteiro declarando o problema. Estou quebrado, não tenho dinheiro, não tem solução, vai piorar. E essas declarações têm peso. Elas atraem aquilo que você fala. Elas reforçam a escassez em vez de atrair a provisão. A partir de hoje, você precisa mudar a sua declaração, mesmo que a conta esteja no vermelho, mesmo que a situação pareça impossível. Você declara: "Deus é o meu provedor, eu sou abençoado, o milagre está a caminho, a provisão está liberada sobre o meu nome." A segunda coisa que você precisa fazer é agir. Fé sem obra é morta. Essa não é apenas uma frase bíblica bonita, é uma lei espiritual fundamental. Você não pode ficar sentado esperando que o milagre apareça sem tomar nenhuma atitude. Fé ativa. Fé move. Fé age. Então pense agora: o que está na sua mão para fazer? Aquele currículo que você está procrastinando enviar, envia hoje. Aquela ligação de cobrança que você está evitando fazer por vergonha, faz hoje. Aquela conversa difícil sobre renegociação de dívida que você tem fugido, agenda hoje. Aquela ideia de negócio que está guardada na gaveta há meses, tira da gaveta hoje. Deus não vai mover a montanha enquanto você não der o primeiro passo. Às vezes, o milagre está do outro lado da atitude que você está evitando tomar. Às vezes a bênção está escondida atrás da obediência. Às vezes Deus está esperando você se mover para então mover o que só Ele pode mover. A terceira coisa que você precisa fazer é abrir mão do controle. E eu sei que isso é difícil, porque a tendência humana, especialmente quando estamos em crise, é querer controlar tudo, é querer resolver tudo com as nossas próprias mãos, é querer ter o plano A, o plano B e o plano C antes de confiar. Mas essa necessidade de controle, embora compreensível, é um obstáculo à fé, porque fé genuína diz: "Eu não sei como Deus vai resolver, mas eu sei que Ele vai resolver." Fé genuína descansa na soberania de Deus, mesmo sem enxergar o caminho. Entregar o controle não significa ser passivo. Significa fazer a sua parte e confiar que Deus fará a parte dele. Significa agir com sabedoria nas suas finanças e confiar que Deus multiplicará o resultado. Significa planificar
economizar, trabalhar, buscar soluções. E ao mesmo tempo soltar o peso da ansiedade, porque esse peso não precisa ser seu. Esse peso pertence a Deus. A quarta coisa que você precisa fazer é preparar o espaço para receber. Isso é prático e espiritual ao mesmo tempo. Praticamente, começa a organizar as suas finanças. Anota as suas dívidas. Faz uma lista do que você deve e para quem. Entende exatamente qual é a sua situação financeira real, sem esconder nada de você mesmo. Porque você não pode resolver o que você não enfrenta. E Deus não pode te ajudar a organizar o que você mesmo não quis olhar. Espiritualmente, limpa o seu coração de rancores, de mágoas, de amarguras que podem estar bloqueando o fluxo das bênçãos. Perdoa quem te deve. Perdoa quem te prejudicou. Não porque essa pessoa merece, mas porque você merece ser livre. Porque o perdão quebra correntes espirituais que mantêm bênçãos represadas. Porque Deus libera mais para quem tem um coração livre e leve. Esses 30 minutos são seus. Essa janela está aberta. E o que você fizer com ela vai determinar o que vem a seguir na sua vida. Age, declara, confia, prepara. O milagre está chegando. Escreva nos comentários. Eu faço minha parte e confio em Deus. Meu querido filho, minha querida filha, eu seria uma mãe negligente se eu te trouxesse apenas as boas notícias sem te alertar sobre os perigos. Porque existe uma realidade que precisa ser falada com coragem e com clareza. Não é só Deus que está se movendo em favor da sua vida. Existe também uma força contrária, um adversário real, que não quer que você receba o que Deus liberou. E essa força usa estratégias específicas para tentar bloquear as suas bênçãos, para tentar desviar o seu milagre, para tentar fazer você desistir exatamente quando está mais perto da sua virada. Mas não tenha medo, porque eu vim exatamente para isso, para te armar, para te preparar, para te equipar com o conhecimento necessário para vencer cada estratégia do inimigo. Porque quando você conhece as táticas do adversário, elas perdem o poder sobre você. Quando você sabe como ele opera, você consegue identificar o ataque antes que ele cause dano. E quando você está armado com fé e com sabedoria, nenhuma força das trevas consegue te manter na escassez que Deus não escolheu para você. A primeira estratégia que o inimigo usa é a do desânimo. Ele vai fazer você lembrar de todas as vezes que você esperou e não recebeu, de todas as orações que pareceram não ser respondidas, de todas as crenças que você depositou e que aparentemente não geraram resultado. Ele vai usar a sua memória contra você. Vai trazer à tona cada decepção, cada frustração, cada momento em que você se sentiu abandonado por Deus. E vai sussurrar no seu ouvido. Não adianta, dessa vez não vai ser diferente. Você está sonhando, para de acreditar nessa ilusão. E a resposta para o desânimo é a memória intencional das vitórias passadas. Pense agora. Quantas vezes Deus já te livrou de uma situação impossível? Quantas vezes você chegou ao limite e uma solução apareceu? Quantas vezes você não sabia como ia pagar uma conta e o dinheiro chegou de algum jeito? Esses momentos são a evidência da fidelidade de Deus. Eles são a sua prova de que Deus age, que Ele não te abandonou antes, que Ele não vai te abandonar agora. Usa essa memória como arma contra o desânimo. A segunda estratégia do inimigo é a da comparação. Ele vai fazer você olhar para a vida dos outros e se sentir inferior, esquecido, preterido por Deus. Fulano orou e foi abençoado. Por que comigo é diferente? Por que para mim demora mais? Deus abençoa os outros e se esquece de mim? Essa é uma mentira poderosa,
porque usa sentimentos reais, inveja, insegurança, baixa autoestima, para te manter focado no caminho errado. Porque quando você está olhando para a vida do outro, você não está olhando para a sua própria jornada. E é na sua própria jornada que o milagre está acontecendo. O caminho de Deus para cada filho é único. Não existe uma fórmula padrão, não existe um cronograma igual para todo mundo. A bênção que chegou para o fulano no mês passado, chegou no tempo exato que era o dele. A bênção que está chegando para você agora, está chegando no tempo exato que é o seu. E tentar comparar os dois processos é como comparar dois partos diferentes e achar que um está errado porque não é igual ao outro. Cada parto tem o seu tempo. Cada bênção tem o seu momento. A terceira estratégia é a da distração. O inimigo sabe que se ele não consegue te desanimar e não consegue te fazer comparar, ele pode pelo menos te distrair, te encher de compromissos, de preocupações, de urgências falsas que consomem o seu tempo e a sua energia, te deixando sem espaço para buscar a Deus, para orar, para declarar, para agir em fé. Quantas vezes você quis ter um tempo de oração mais longo, mas a vida sempre surgiu no caminho? Quantas vezes você quis meditar na palavra, mas sempre aparecia algo mais urgente? Isso não é coincidência, é estratégia. O inimigo sabe que a sua comunhão com Deus é a sua fonte de força, e ele vai fazer tudo para interromper essa comunhão. A resposta é prioridade intencional. Decidir que a busca de Deus vem primeiro, que a oração não é opcional, que a declaração de fé não é um luxo para quando você tiver tempo. É uma necessidade espiritual tão importante quanto comer e beber. A quarta estratégia, e talvez a mais perigosa, é a da falsa resignação espiritual. É quando o inimigo te convence de que aceitar a escassez é humildade cristã, de que desejar provisão é ganância, de que pedir milagre financeiro é materialismo espiritual. E muita gente boa, muita gente de fé genuína, cai nessa armadilha. Começa a acreditar que sofrer é mais espiritual do que prosperar, que viver na necessidade é sinal de santidade, que querer abundância é desvio de foco. Mas isso é uma mentira. Deus não te criou para a pobreza. Deus não glorifica a miséria dos seus filhos. Deus que cuida dos pássaros do céu, que veste os lírios do campo, que conhece cada cabelo da sua cabeça. Esse Deus quer que você viva com dignidade, com provisão, com paz financeira, não como um fim em si mesmo, mas como uma plataforma para que você possa servir melhor, abençoar mais pessoas, avançar o reino. A prosperidade de Deus tem um propósito e você foi criado para esse propósito. Arma-te com a palavra, arma-te com a declaração, arma-te com a fé ativa e cada estratégia do inimigo vai se desfazer como névoa diante do sol. Escreva nos comentários: nenhuma força pode bloquear minha bênção, minha amada filha, meu amado filho. Chegamos ao capítulo mais sagrado desta mensagem. E eu preciso que você preste atenção em cada palavra que vou dizer agora, porque o que vou compartilhar com você vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, a sua fé e o seu futuro para sempre. Existe algo que poucos filhos de Deus compreendem em toda a sua profundidade. Deus faz promessas, não são sugestões, não são possibilidades, não são talvez, são promessas, declarações solenes, seladas pelo próprio caráter imutável de Deus, que não podem ser revogadas, que não podem ser canceladas, que não podem ser alteradas por nenhuma circunstância humana, por nenhuma falha sua, por nenhuma situação do mundo. Quando Deus promete, Ele está comprometendo a sua própria essência com o cumprimento daquilo que disse.
E hoje, Deus está renovando uma promessa específica sobre a sua vida. Uma promessa que talvez você tenha ouvido antes, mas nunca tenha recebido com a profundidade que ela merece. A promessa é esta: eu nunca te abandonarei. Eu nunca te deixarei sem provisão. Eu nunca permitirei que você seja destruído pelo que estava destinado a te fortalecer. E tudo que você passou até aqui, cada dor, cada perda, cada período de seca, foi trabalhando para te trazer até este momento de abundância que estou prestes a derramar sobre a tua vida. Eu sei que há dias em que você duvidou dessa promessa. Há momentos em que o peso das contas, o acúmulo das dívidas, a pressão das responsabilidades fez você se perguntar: Deus, onde está a sua provisão? Onde está a sua fidelidade? Por que eu, que oro, que creio, que tento fazer o certo, estou passando por tanto aperto? E eu não vou minimizar essa dor. Não vou dizer que foi fácil. Não vou te pedir para fingir que estava tudo bem quando não estava, mas eu vou te dizer o que estava acontecendo nos bastidores, no mundo invisível, enquanto você sofria no mundo visível. Deus estava trabalhando, Ele estava movendo peças, Ele estava posicionando pessoas, Ele estava preparando caminhos que você ainda não conseguia ver. Ele estava fazendo aquilo que só Ele pode fazer: transformar o que parecia perdido em trampolim para a sua maior vitória. Pense em José, filho de Jacó, vendido pelos próprios irmãos como escravo, jogado numa cova, levado para um país estranho, preso injustamente, esquecido por anos numa prisão. Se você pudesse perguntar para José, no meio daquele processo: você acredita que Deus tem um plano para você? O que você acha que ele responderia nos momentos mais difíceis? Talvez a fé vacilasse, talvez as lágrimas escorressem, talvez a dúvida batesse à porta. Mas o resultado foi que tudo aquilo, cada momento doloroso, cada situação humilhante, cada período de espera angustiante, foi o caminho que levou José a se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito e a salvar nações inteiras de uma fome devastadora. O que parecia destruição era construção. O que parecia abandono era preparação. O que parecia fim era apenas o começo de um capítulo que seria maior do que qualquer coisa que José poderia ter planejado para si mesmo. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora antes que acabe.